Doutor Antônio, para a gente entrar no trabalho infantil, quais são os números da Paraíba? De que forma o Ministério Público do Trabalho vem combatendo isso? Quais são as estatísticas? Nós temos muitas crianças no trabalho forçado na Paraíba. Qual a sua leitura sobre isso, hein? Olha, a minha leitura com relação ao trabalho infantil é muito preocupante, né? Porque essa é uma área mais do Ministério Público do Trabalho. Eu, como juiz da infância, em Cabedelo, a época que eu estava lá, porque eu estou hoje licenciado na função de corregedor de justiça, mas naquela época nós identificamos muita situação de mendicância, né, que é uma forma de trabalho infantil, exploração sexual de crianças, né, e de adolescentes, e que a sociedade fecha os olhos a isso, né? A sociedade tem um discurso de como que o trabalho vai recuperar uma criança, né, ou um adolescente. Mas, na verdade, o trabalho está atrasando a criança e o adolescente. A criança que deixa de ir à escola, e esse é um dado real, nós temos 496 mil crianças em trabalho infantil, né? Dos 5 aos 12 anos, dados do Ministério Público do Trabalho e da ONU. E essas crianças deixam de estudar, deixam de fazer sua principal atividade, que é ir à escola. Nós precisamos ver que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma lei que dá um norte, como você disse, para a sociedade e para o Estado de aplicação de políticas públicas que não são feitas. Por isso, se falar o Estatuto da Criança não adianta de nada. Não adianta porque é uma lei que determinou uma série de políticas públicas e elas não acontecem, infelizmente. Então, enquanto o Brasil estiver discutindo temas como esse de maioridade penal, perdendo tempo com esse tipo de discussão, deveria estar discutindo, na verdade, por que o Estatuto da Criança e do Adolescente não está sendo implantado nos municípios, que têm a obrigação, no Estado e a própria União, né? Dando educação de qualidade a essas crianças e esses adolescentes, fazendo com que haja política para tratamento de pessoas que se viciam em drogas, seja as drogas lícitas, seja as ilícitas. Elisa, eu quero lhe ouvir também sobre o assunto. O presidente Bolsonaro, essa semana, quis minimizar essa questão do trabalho infantil. Ele foi criticado por alguns setores, porque as pessoas apontam, existe trabalho infantil, a criança está fora da escola. Qual a sua leitura sobre esse debate também? Eu tenho certeza que ele, como eu, somos contra o trabalho infantil, que tira a criança da escola, que a criança é obrigada a trabalhar na rua, né, com suor, debaixo do sol quente, para trazer subsistência para sua casa. Criança nenhuma é responsável para trazer comida para dentro de casa. E é esse tipo de trabalho infantil que todos somos contra, inclusive, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro. Mas no que se diz respeito àquele trabalho da criança linda que vai pousar para uma revista nos seus 4, 5, 6, começa sua carreira logo cedo de ator, de atriz, de manequim, de modelo. Ninguém fala sobre, ninguém é contra esse trabalho infantil, né? E às vezes são essas pessoas que criticam as outras pessoas. Eu acho que o trabalho, ele não é prejudicial quando ele é bom para a criança, quando a criança gosta de fazer, até se diverte com ele, desde que ele não prejudica os seus estudos. Então, existe uma série de preconceitos com relação... Porque quando a gente fala de trabalho infantil, a gente só pensa na exploração sexual, que eu sou contra, logicamente, que isso é crime, isso é uma barbaridade, não se deve fazer com criança nenhuma. A gente pensa naquelas crianças que são mendigas na rua, que os pais os obrigam a estar lá pedindo uma pratinha para levar para casa. Isso é um absurdo, não deve ser feito. Mas trabalho não mata ninguém. Muito pelo contrário, eu tenho um primo que começou logo cedo e hoje ele sempre quis trabalhar na rua e ele logo cedo botou sua própria loja. Ele gostava de fazer aquilo, agora, desde que não prejudique os estudos. Doutor Antônio, sua fala final, muito obrigado, viu, aqui por sua presença no Correio Debate. Eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição. Minha fala final é nesse sentido, de que nós, assim como disse a vereadora, nós temos o jovem como vítima, né? Essa história que o jovem, só aquele jovem, e em casos pontuais, está praticando crime e nós devemos puni-lo, né, igual a um adulto, vai levar a mais violência na nossa sociedade. Os jovens hoje morrem muito mais do que antes. Nós temos, por ano, 30 mil jovens sendo assassinados no Brasil, né? Vereadora Elisa, sua fala final. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, boa tarde a todos. E dizer que se a gente
tem uma meta de punir mais cedo o jovem, eles também não vão entrar na criminalidade. Eles vão ter medo de fazer um crime e serem punidos como adultos. Então, a maioridade penal, sim, a gente precisa disso urgentemente. E o Brasil também quer. 80% dos brasileiros querem.